Deficiência em Moçambique. Amigo ouvinte, recebe as nossas calorosas saudações. Está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Na vossa companhia está Sidney Bernardo na apresentação e Abdul Rahman na edição. Votos de ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Vamos iniciar o programa com a história do Damião Nascimento, jovem empreendedor e docente universitário com deficiência visual. Abdul Rahman desenvolve a reportagem. Deficiência em Moçambique. Damião Nascimento nasceu com problemas de visão. Ainda criança, padeceu de sarampo e malária cerebral, o que agravou a sua situação. Quando eu estava na primeira classe, tinha já problemas de visão, mas não de uma forma assim acentuada. Em 96, quando eu estava na sexta classe, padeci de malária cerebral. Então, a malária cerebral veio para aumentar o problema que eu já trazia. Então, segundo os médicos, disseram-me que a malária cerebral afetou uma parte do cérebro que está conectado ao sistema de visão. Isso foi em 96. Tive que ficar parado porque quando eu fosse à escola, eu sentava à frente assim, não conseguia enxergar no quadro. Foi muito trabalhoso para mim. Fiquei parado 2 anos em casa. Tem uma menina que vivia na mesma zona onde eu vivia. Então, a minha irmã teve a informação que aquela menina tinha problemas também de visão, mas ela estudava numa das escolas especiais, no Instituto Nacional de Deficientes Visuais. Então, a minha irmã disse, está bem, aquela menina sempre passa daqui. E se ela passar amanhã, eu iria entrar em contato dela para poder ter mais informações. Solicitou aquela menina e perguntou. E a menina disse que eu estudo na Escola dos Deficientes Visuais, que é o Instituto Nacional de Deficientes Visuais. Na altura funcionava na Ponta Geia, próximo do comando provincial. Era no mês de junho, então eu não tinha como ir para lá, porque as aulas lá começavam no mês de fevereiro. Tive que esperar para que as pessoas me acompanhassem. Ninguém se mostrou naquele dia para que me levasse até o instituto. A minha irmã disse, está bem, eu não conheço, mas nós vamos para lá. Nascimento teve de adaptar-se à nova realidade e por isso ingressou no Instituto dos Deficientes Visuais na cidade da Beira, na província de Sofala. No mesmo dia que eu fui no Instituto Nacional dos Deficientes Visuais, foi no mesmo dia em que eu entrei na sala de aula. Não foi fácil. Recordo que naquele dia o professor de nome Antônio, ele me deu um papel, tinha muitas bolinhas. Então ele disse assim, hoje vamos treinar o tacto apenas simplesmente. Treinar o tacto? Para mim tudo era novidade. Fiquei aí apalpando. A minha intenção ou a minha vontade era de aprender logo para voltar a estudar. Mas eu não sabia que eu primeiro deveria aprender o braille e depois voltar a estudar. E gradualmente fui aprendendo, até entrar nos caris. Eu cheguei a pensar de abandonar, porque eu vinha numa outra realidade, então ter que enfrentar uma outra realidade até um certo ponto é meio complicado. Mas as pessoas me diziam assim, Damião, fica aqui, esse é Manecas, está na 11ª na escola Samora Moisés Machel, esse fulano, esse está na formação dos professores. Então isso me motivou muito a minha permanência no Instituto dos Deficientes Visuais. Então, no intervalo de 6 meses aprendi o braille, outros 6 meses eles me enquadraram numa turma de 5ª classe. Era para eu ganhar mais habilidades do braille. Chegado no final do ano, me disseram que, Damião, você não pode permanecer mais aqui, você vai voltar na escola onde você estava a estudar. De facto, aconteceu. No ano seguinte, tive que regressar à escola secundária da Manga, onde que eu estudava. Já voltei com uma idade maior, porque
fiquei anos parados. Como toda criança, o adolescente Damião tinha sonhos, mas foi na carreira de docente que descobriu sua paixão. Eu tinha o sonho de ser professor. Quando criança eu havia traçado 3 sonhos. De ser professor e advogado. O outro sonho era de ser músico, que não deu certo. Então eu fui, concorri, de facto, consegui entrar na escola da DPP, Teaching and Training College, onde fiz o primeiro ano de formação, fiz o segundo ano, mais 6 meses, onde terminei a formação em 2007. E no mesmo ano comecei a trabalhar em Ndondo, porque eu na altura vivia na Beira, mas eu ali em Ndondo comecei a trabalhar. Quando eu entrei na sala de aula, me parece que eu já tinha 22, 23, sim, 22, 23, 24, porque eles viram, apesar que eu tinha problemas de visão, mas viram que esse professor dá bem aula, e fiquei famoso. Multifacetado, Damião é empreendedor de mão cheia, dedica-se ao fabrico e venda de mobiliário e apoia outros jovens com deficiência a inserir-se no mercado do trabalho. No sentido de podermos reduzir a pobreza e a mendicidade das pessoas com deficiência na província de Sofala, e quem sabe num dia, havendo condições, podemos instalar outras padarias na província de Cabo Delgado, Niassa, Zambeze, Maputo, Gaza, Inhambane. Da minha infância, quando eu tinha 8 anos, então tive um amigo, ele não tinha problema de visão, ele era uma pessoa normal. Então ele me dizia: Damião, vamos vender. Na altura vendíamos roupas interiores de um certo senhor que trazia do Zimbábue. Estou a falar de 95, ainda não havia muitos produtos abundantes por aqui, tinha poucas lojas. Ainda tem um nosso vizinho que ele trazia roupas interiores do Zimbábue. Então eu, na ajuda do meu amigo, íamos revender. Depois do trabalho ganhávamos um incentivo em troca do trabalho que eu fazia. Então eu achei conveniente em abraçar aquela causa, em abraçar aquela atividade, e poder vender algumas coisas. Desde lá até aqui, já vendi muitos produtos. Já vendi pão, já vendi crédito, já vendi mechas, já vendi produtos de bebês recém-nascidos. Há um tempo que eu vendia acessórios de telemóveis, em que eu mandava vir ou fazia importação daqui para da África do Sul para aqui, vestuários. E agora estou aqui na produção de mobiliários, produtos da carpintaria, mas tenho muitas atividades ainda por ser executadas. Eu quero treinar agora pessoas com deficiência a produzirem manteiga derivado de amendoim ou peanut butter e papas ainda de amendoim. Porque colhi muitas experiências no Japão, então eu quero implementar essas experiências. Sim, então a minha trajetória foi desde quando eu tinha 8 anos até nos dias de hoje. Parabéns, docente Damião Nascimento, por demonstrar que nada é impossível. As pessoas com deficiência precisam de uma oportunidade para mostrar o que valem. Saímos da cidade da Beira e vamos à capital moçambicana para falar de uma instituição privada que criou condições de acessibilidade para pessoas com deficiência. Abdulrahman conta a história deste exemplo. Deficiência em Moçambique. A acessibilidade a edifícios públicos e privados é imposta pelo Decreto 53/2008. Não há bastante o fato de poucas infraestruturas obedecerem esta lei na capital do país. Encontramos um exemplo de acessibilidade do consultório da Dra. Mucavazi Menete. Os responsáveis explicam por que este lugar é acessível às pessoas com deficiência físico-motora. O meu nome completo é Mucavazi Feliciano Gundana Menete. Nós, quando construímos a ideia de ter um consultório dentário, nós não estávamos a fazer um consultório dentário para algumas pessoas, mas nós fizemos um consultório dentário para todo e qualquer moçambicano que possa vir receber cuidados de saúde oral. Então, se nós estamos a fazer um consultório para todo e qualquer moçambicano, nós temos que fazer um consultório com
acessibilidade. Nós temos que ser inclusivos. Por isso nós decidimos colocar rampas, arranjar as casas de banho de modo que já estejam em condições para receber uma pessoa com mobilidade e necessidades especiais. E por isso nós fizemos assim. Temos 2 rampas, porque temos 2 gabinetes mais para baixo, onde não seria fácil aceder. E temos estado a trabalhar assim. Além de infraestruturas acessíveis, o consultório dispõe de tradutores, segundo a doutora Mushavasi. Nós, no âmbito da inclusão, também não nos podemos esquecer das pessoas com necessidades visuais. Então, na nossa web, nós vamos ter previsto a tradução, não sei se diz tradução, se estou a ser correta, mas vamos ter linguagem em braille. E vamos poder fazer com que qualquer pessoa, qualquer moçambicano, qualquer pessoa que necessite de cuidados de saúde oral possa entrar e perceber, a partir da nossa página, que nós somos inclusivos, possa aceder aos nossos serviços, ver quais são os médicos, os tratamentos que se realizam e assim todos estaremos falando a mesma linguagem. Este é um projeto piloto do qual se espera réplica nas outras províncias do país. Estimado ouvinte, a cólera, conhecida como doença de mãos sujas, é uma doença fatal, razão pela qual, nesta época chuvosa, os cuidados devem redobrar, respeitando as medidas dos serviços de saúde. E para falar sobre a cólera, convidamos a médica generalista Cláudia Domingos para falar dos cuidados a ter. A entrevista é dirigida por Abdulrahman. Deficiência em Moçambique. Vamos conversar com a médica generalista Cláudia Domingos e vamos falar um pouco sobre esta doença. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para entender um pouco em relação a esta doença. Basicamente, o que é cólera, como é que surge? Olá, Abdul. Mais uma vez, obrigada pelo convite. A cólera realmente é uma infecção aguda do trato intestinal. Ela surge no contexto de infecção por contaminação de alimentos ou água que esteja contaminada com fezes que contém o vibrião da cólera. Ela é uma infecção aguda e é transmitida por uma bactéria que se chama Vibrio cholerae. Então, quando as pessoas entram em contato com esta bactéria produz toxinas no organismo da pessoa e neste processo, à medida que a pessoa vai vomitando e vai eliminando as fezes, vai eliminando este vibrião e cada pessoa que tiver contato com as fezes ou vômitos de uma pessoa contaminada vai também contrair esta infecção. Dizer que esta infecção ela produz no organismo do indivíduo uma produção aumentada, uma secreção aumentada de líquidos, o que faz com que os líquidos tenham a tendência de ser eliminados também a uma velocidade muito rápida, com o risco de provocar uma desidratação grave. E, doutora, como que pode-se cuidar para evitar esta doença? Bom, pelo meio de transmissão, que é através de fezes e vômitos contaminados, o primeiro aspecto é o saneamento do meio. Nós devemos cuidar melhor do lixo, cuidar melhor do nosso meio. As águas, quando entram em contato com estas fezes, então o aspecto principal aqui é o saneamento do meio. A seguir, nós temos as medidas individuais. A lavagem das mãos. A lavagem das mãos já se tornou um hábito no nosso meio por causa da Covid. Então, devemos implementar a lavagem das mãos com água e sabão. Também devemos ter atenção à água que nós bebemos. A água que deve se consumir deve ser água tratada. Deve ser água tratada com soluções que contenham cloro ou deve ser água fervida. A água deve ser tratada, água potável. Agora já temos soluções que facilitam o uso, por exemplo, sem fazer publicidade, soluções que contenham cloro, certeza, javel. São várias medidas que nós podemos usar para tratar a água. Além de ferver a água, os alimentos eles devem ser cozidos e quando eles são frescos devem ser mergulhados em algum tempo em estas soluções, quer seja vinagre, cloro, para eliminar a bactéria, porque a bactéria ela não resiste a estas soluções.
O outro aspecto é, se tivermos alguém doente em casa, ter cuidado no manuseamento das fezes, fazer covas para enterrar as fezes, se não tiver uma sanita convencional. Sim, nas regiões, nós percebemos que há algumas regiões em que usam latrinas, então ter muita atenção na higienização, ter muita atenção em fazer covas para fechar as fezes, né? Impedir o contacto. Os animais também domésticos tenham contato com as fezes, eles não têm cólera, mas eles são um vetor, porque eles entram em contato com aquelas fezes e eles podem também passar para nós, não é? As moscas, então tem tudo muito a ver com a higienização. Neste momento estamos na época chuvosa e na zona centro e norte do país a cólera está com mais intensidade. Está relacionada mesmo com a situação de saneamento do meio? Exatamente. Nesta região, o que está a favorecer ao crescimento da cólera e ao desenvolvimento da infecção é exatamente o saneamento do meio, que é precário. Então, o saneamento do meio é um fator que vai fazer toda a diferença na evolução da cólera. Então, a população deve ter em conta isto em relação ao ambiente em que está ali a viver, como manuseia os seus alimentos, como trata a sua água e por aí adiante. Mas o saneamento do meio é o fator mais importante a ter-se em conta. E quais são os principais sintomas da cólera? Bom, por ser uma doença do trato intestinal, o primeiro deles é a diarreia. É uma diarreia muito intensa, aguda, muito... Quando digo aguda, é rápida. A partir do contato com a doença, os sintomas podem se desenvolver em 2-3 dias após o contato com a bactéria, na verdade, não com a doença, com a bactéria. E a diarreia é muito aguada, aspecto de água de arroz. A pessoa já vai perceber que a minha diarreia está a sair muito aguada, tem um aspecto assim de água turva ou água de arroz. Vai ter vômitos, pode ter dor de barriga, pode ter febre, vai ter muita fraqueza por causa da perda de líquidos, pode também ter câimbras no seu corpo. Então, a partir do momento em que tem esses sintomas, deve-se dirigir imediatamente à unidade sanitária mais próxima, porque o risco de entrar num processo de desidratação grave é rápido. Algumas pessoas não conseguem passar das 24 horas. Então, é muito importante, ao perceber que já teve várias digestões ou várias evacuações e o aspecto das fezes aguado, água de arroz, dirigir-se à unidade sanitária mais próxima para obter o tratamento. Certo. Após a pessoa confirmar que tem cólera, doutora, como é que a família deve tomar cuidado? Bom, o primeiro aspecto é que a confirmação é feita pelo hospital. Normalmente nós fazemos um diagnóstico presuntivo. A partir dos sintomas do quadro clínico, da história que o paciente apresenta, faz-nos deduzir que seja cólera. Mas para se confirmar, deve-se isolar a bactéria no laboratório. Então esta confirmação é feita quando o indivíduo está no hospital. E muitas vezes, pela evolução que é rápida, pode não dar tempo de confirmar. Entretanto, os cuidados devem ser os mesmos. Alguém na família com cólera, então aquilo que era os lençóis e tal, lavar, desinfetar, não é? O material, os excrementos da pessoa doente devem ser manuseadas com muita atenção, descartar, despejar, fazerem covas, por aí adiante. Como eu falava antes, tem muito a ver com a higienização do nosso meio. Então deve haver estes cuidados em casa, reforçar as medidas. Doutora, a cólera é uma doença perigosa e em poucos dias a pessoa pode perder a vida. É verdade. Infelizmente há quem perca a vida nas primeiras 24 horas por causa da desidratação grave que a cólera manifesta. Doutor, muito obrigado. Estamos mesmo nos momentos finais da nossa conversa em relação a esta doença. Que apelo a deixar à sociedade, já que estamos num período chuvoso, principalmente na zona centro e norte do país, que esta doença está a preocupar a sociedade, não só o governo? Bom, para a população e para a sociedade em geral, falar que devemos ter consciência de que a cólera existe. A cólera não é um mito, porque algumas vezes nós, como estamos cá, pensamos que não chega a nós. Enquanto a doença não chegar a nós não temos cuidado. Então a ideia é termos consciência de que a cólera existe, os números estão a crescer, os pacientes estão a ter complicações em alguns casos, sim, e que nós devemos reforçar aquilo que são as nossas medidas. Os alimentos frescos que nós consumimos, devemos lavá-los, devemos procurar soluções com cloro para descontaminar os alimentos que nós consumimos, ter atenção aos alimentos que nós consumimos frescos e crus, que sejam os vegetais,
não é? Até mariscos crus que a gente tem que consumir, ter atenção na lavagem e higienização. E reforçar aquilo que já vinhamos fazendo, higienização das mãos, higienização das mãos, higienização das mãos. Não vai mudar. Então, com isto, nós vamos estar um pé adiantado em relação a esta infecção. Muito obrigado, doutora Claida Domingos, não é? Em relação a esta doença que está a dizimar os nossos compatriotas na zona centro e norte do país. Precaver em relação a esta doença, continuar a lavar as mãos, limpar sempre ao seu redor, não é? Sobretudo o saneamento do meio. Estimado ouvinte, estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias em Moçambique. A partir do mês de abril, o programa passará a chamar-se Mais Inclusão, com uma nova imagem nas redes sociais, com rubricas e muito mais. Continue a seguir-nos e acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode seguir-nos. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique. Não se esqueça de fazer a subscrição e ajude-nos a crescer. Esteve na vossa companhia Sidney Bernardo na apresentação e Abdul Rahmani na edição. O programa Deficiência em Moçambique, a caminho de 2 anos de existência na luta pelo bem-estar das pessoas com deficiência. Este programa teve o apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.